Neste vídeo, eu quero compartilhar com você 4 verdades especiais que a clínica me ensinou e que eu não aprenderia em outro lugar senão no consultório. Porque depois de anos de estudo e anos ouvindo histórias humanas de dores, recomeços, traumas de coragem e tantas alegrias, é impossível não ser atravessada, tocada e transformada. E você pode ter o privilégio de aprender comigo neste processo lindo e psicoterapêutico. Preparada? Então vamos lá. Primeiro aprendizado: ser mais paciente com as limitações do outro. Uma das primeiras lições que a clínica me ensinou foi de que nem todo mundo muda na hora que a gente quer e do jeito que a gente gostaria. Lá no começo, eu tinha uma vontade imensa de ver o paciente bem logo. Queria levar este paciente direto para o lugar que eu já enxergava que ele poderia alcançar, como se eu pudesse acelerar o processo. Era quase uma urgência, só que minha. Como se a melhora do outro dependesse da minha pressa em cuidar dele. Mas com o tempo, eu aprendi algo valioso. Ninguém muda porque o outro quer. Só muda quem deseja e quem está pronto. E isso pode levar tempo. Crescimento é um processo e às vezes um processo lento, mais do que a gente gostaria. Hoje, quando eu vejo alguém ali escorregando nas mesmas escolhas, repetindo padrões dolorosos, eu já não aponto com pressa. Eu observo. Porque eu entendi que o tempo de cada um é sagrado e que nem todo mundo vai mudar como eu imaginei e desejei. As pontuações, elas são feitas, mas de acordo com a necessidade do outro e não com as minhas demandas. Eu me lembro de um paciente que dizia sempre: eu sei o que eu preciso fazer, mas eu ainda não consigo. E o que realmente ele precisava não era de um empurrão, mas de alguém que ficasse ali ao lado dele até ele conseguir. Ele já tinha avançado até certo ponto, mas ele não conseguia avançar naquele momento. E o que ele precisava ali, durante algumas sessões, era da minha companhia e da minha escuta. E isso é maturidade emocional, não só no consultório, mas na vida. Ajudar no que é possível sem atropelar o outro, o desejo do outro. Entenda, ter empatia é lindo, mas saber o limite do outro é sabedoria. Segundo aprendizado: ser forte não é sentir. Durante muito tempo, fomos ensinados a associar a força à ausência de emoção. Frases como: homem não chora, segue firme que vai dar certo, segue firme que vai passar, tem gente que está pior, são recorrentes quando tentamos falar sobre como estamos mal, não é verdade? Como se sentir fosse sinal de fraqueza. Mas a clínica me ensinou o contrário. Os mais fortes são, na maioria das vezes, os que mais sentem. E talvez, se você não sentir de verdade, nunca vai passar. Já atendi pessoas que estavam vivendo grandes perdas e mesmo assim tentavam se manter inabaláveis, como se não chorar ou não demonstrar que está doendo pudesse ajudar a manter o controle. Que controle? Do que temos controle, de fato. E eu entendi cada vez mais que não enfrentar o que dói não faz a dor desaparecer, só empurra para dentro. E lá dentro ela cresce e volta ainda mais sintomática, adoecendo ainda mais. Ser forte não é desejar que o trauma não tivesse acontecido. Ser forte é olhar para o trauma e ainda assim escolher continuar com aquela cicatriz. É receber a notícia de alguém que você amava e que se foi e, depois de algum tempo, encontrar sentido para viver, mesmo com o coração dilacerado. A dor, por mais indesejada, ela faz parte, inclusive, da formação do caráter. Ela revela quem somos e como somos humanos e nos torna, inclusive, mais empáticos para a dor do outro também. Escute bem, força emocional não se mede pela ausência de lágrimas, mas pela coragem de olhar de frente para aquilo que machuca, de sentir sem se deixar paralisar ou se perder, de acolher a própria vulnerabilidade e, a partir dela, poder reconstruir. Quem nega o que sente não evita a dor, apenas adia a cura. Terceiro aprendizado: consciência dos próprios preconceitos. O consultório, ele tem um jeito muito sutil, mas também muito brutal de nos colocar frente a frente com aquilo que muitas vezes não queremos ver, inclusive os nossos próprios preconceitos. E isso acontece com o paciente, mas acontece com o psicólogo também. Eu costumava achar que eu não era preconceituosa, principalmente por me considerar uma pessoa acolhedora, empática, respeitosa. Por isso eu escolhi ser psicóloga, eu sempre fui assim. Mas foi dentro da clínica, ouvindo histórias de pessoas muito diferentes de mim, que eu comecei a perceber as minhas barreiras internas. Histórias que às vezes eu não entendia de imediato. Vidas que, fora do consultório, talvez eu não me aproximasse, por medo, por desconhecimento ou até por julgamento mesmo. E eu fui percebendo que o preconceito não é só com aquilo que condenamos os outros. Na maioria das vezes, por não conhecer. O preconceito está também nas entrelinhas do que pensamos, sentimos e até no que deixamos de escutar. Aprendi que escutar até o fim, sem pressa de dar opinião, é um ato de humildade.
não só dentro do consultório, mas fora do consultório também. E que muitas vezes o que o outro precisa não é da minha visão sobre a vida dele, mas do meu silêncio respeitoso e da minha escuta atenta. Entenda que ninguém está livre de sentir preconceito. Mas hoje eu sei que preconceito não se dissolve com culpa. Ela se dissolve com escuta respeitosa. Quarto aprendizado. Conviver com emoções difíceis. A clínica me ensinou que emoções difíceis e pesadas fazem parte da vida, assim como as boas e alegres. Mas eu confesso, quando comecei a atender, parecia que o meu papel ali era ver a pessoa feliz. Como se o sucesso da terapia fosse, por exemplo, fazer a pessoa parar de chorar. Com o tempo, eu entendi que isso era mais sobre a minha angústia do que sobre o que o paciente realmente precisava. Pensa aqui comigo. Como fazer alguém parar de chorar depois de perder um pai? Ou uma mãe que acabou de perder o seu bebê? Uma irmã que perdeu a irmã? Ou até alguém que viveu um término difícil e está ali com o coração em pedaços? A psicologia me ensinou a não tentar consertar o que não pode ser consertado. Me ensinou a sentar ao lado da dor e, às vezes, só ficar ali, presente. Sem pressa, sem receita e sem fuga. Não é fácil. Em algumas situações, a pessoa acredita que ela vai morrer de tanta dor. Mas enfrentar aquele trauma, atravessar a tempestade, faz dela uma pessoa mais forte. E quando a pessoa vive o que tem que viver, depois reflete sobre o que ela passou e por que ela passou por aquela situação, provavelmente ela vai estar mais forte para um próximo evento como este. A força não está em fugir da dor, mas em suportá-la sem se perder. E isso ninguém ensina nos livros. Pode até ter uma teoria ali, mas é a clínica e a vida que nos ensina, com cada lágrima, com cada palavra e com todos os silêncios vividos de verdade. Ser psicóloga não me faz ter todas as respostas, nem ter a capacidade de consertar tudo que eu gostaria de consertar. Mas, para além da técnica, eu aprendi a viver com mais gentileza. A dor do outro me ensinou a ter, inclusive, mais compaixão com a minha também. Hoje, eu sou mais gentil comigo, com os meus limites. Tenho orgulho do que eu conquistei, sem lamentar pelo que eu acho assim, que eu poderia ter vivido ou ter feito a mais. Eu vivi exatamente o que eu tinha que viver. E estou cada dia sendo uma pessoa melhor para mim, para minha família, para os meus pacientes e todas as pessoas que eu convivo. E é isso que a psicologia faz com a gente. Não nos torna perfeito, nos torna mais forte, mais atenta e mais humana, disposta a escutar de verdade o outro para além de nós mesmos. E se esse vídeo tocou você, se você está aqui até agora, me conta, qual dessas lições mais te tocou? E se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que ama psicologia como você. E a gente se vê no próximo vídeo com mais histórias, mais reflexões e mais verdades que a clínica me ensinou. Eu quero trazer uma segunda parte aqui. Eu gravei esta primeira parte para não ficar tão longo o vídeo. E a gente se vê no próximo encontro. Um grande beijo.